Convicção de que você está no lugar certo. Há situações que às vezes acontecem nas nossas vidas e nós não entendemos. E muitas vezes as pessoas falam: eu estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Mas eu sei, queridos, que você está no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Quantos creem nisso? Diga amém. Glória a Deus. Eu estou feliz mais ainda porque além de vocês tem muitos jovens aqui. Isso mostra um interesse por um assunto que infelizmente nós temos perdido a referência, que é a família, que são os filhos, que são as crianças. Então, queridos, eu quero aqui nessa tarde, na verdade eu não vou ministrar uma palavra, um sermão, uma pregação, nem a minha expectativa, e eu espero que não seja a sua também. E até começarmos com esse tempo dessa conferência aqui, eu vim orando, pedindo para o Senhor realmente colocar algo no meu coração, e eu cheguei à conclusão que o Senhor não colocou nada no meu coração. Até ontem eu estava ali tentando, falei: Miriam, eu acho que eu não vou ministrar, até passei para o Júnior, depois eu falei: não, eu vou. E ali, porque eu falei: não, Senhor, precisa colocar algo no meu coração, mas na verdade o Senhor não colocou nada no meu coração. O que eu vou ministrar com você é algo que já estava no meu coração, algo que já está no meu coração. Então não vai ser uma palavra, eu não preparei um sermão, sou muito franco, vou ser muito franco. Há momentos que nós preparamos, colocamos as pautas, colocamos os pontos, e a didática, a homilética e tudo isso, não vai ser assim, porque eu vou compartilhar o meu coração com vocês. E eu gostaria que nós gravássemos essa mensagem, porque eu sinto que nós precisamos transmitir tudo isso que nós estamos recebendo aqui nesses dias para as pessoas, para o máximo de pessoas que nós conhecemos. E essa palavra eu também, ainda que eu sei que tudo que está no meu coração, obviamente eu sei que está no meu coração, aquilo que eu vou compartilhar com você, mas eu quero deixar isso registrado, eu quero publicar, não porque eu estou ministrando, mas muito menos do que isso, porque eu não tenho necessidade de me expor de forma alguma, porque não tenho mesmo. O objetivo é transmitir algo que está no meu coração, no coração de um pastor, no coração de alguém que realmente ama a Deus, e eu quero transferir esse amor, esse clamor, essa voz que está clamando dentro de mim, está gritando dentro de mim para a sua vida. Eu espero, querido, que realmente isso aconteça em nome de Jesus, porque se acontecer com pelo menos um de vocês, eu já vou ficar muito feliz. Amém, queridos? Então, antes de nós começarmos a ministrar aqui, eu gostaria que nós tirássemos um tempo de oração, que nós orássemos aqui um tempo curto, mas que nós orássemos. E nós vamos orar por quem? Vamos orar por quem? Por qual motivo? Por qual situação? Nós vamos orar, queridos, pelas crianças. Eu queria que você, juntamente com mais duas pessoas, mas assim, não faça uma oração, aquela oração onde um fala e o outro fica ali. Não, realmente, queridos, nós precisamos, a igreja, ela é a voz profética nesse tempo. A igreja tem se levantado para ser uma voz profética. Só que a igreja não são essas paredes, a igreja não é esse chão, a igreja não são as igrejas, o físico, os salões. Não, a igreja sou eu e você. A boca profética, a voz profética, que vai realmente falar mais alto, que vai calar tudo aquilo que realmente nós estamos presenciando nas nações, no mundo, no Brasil, as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes e até mesmo as pessoas sendo tão escravizadas nas mãos de Satanás. Mas eu creio que Deus está levantando um povo nessa geração que vai fazer a diferença, que vai mudar a história das pessoas, que vai mudar as circunstâncias da vida das pessoas através da oração. Talvez você não vai conseguir, querido, chegar presente, muitas vezes nós não vamos conseguir chegar na presença das pessoas, mas existe uma oração
que eu e você precisamos fazer nesses dias, queridos, transferir esse clamor do nosso coração, porque as nações, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo para o inferno, as pessoas estão se perdendo, tantas pessoas, e nós precisamos fazer alguma coisa, e nós não temos um recurso melhor do que a oração. Queridos, que você possa realmente entender que Deus te chamou para fazer a diferença onde você está. Você pode ser uma boca profética nesse tempo, na vida de uma criança, na vida de alguém que não tem esperança. Então eu gostaria que nós pensássemos um pouco a respeito dessa criança. Veja, eu não estou querendo fazer sensacionalismo, isso não é de Deus, mas eu quero chamar a atenção com uma foto que todo mundo publicou, todo mundo comentou, todo mundo falou, mas será quantos que pararam para orar? Para que nós possamos não ver mais isso acontecendo, não lá do outro lado do mundo, também não, mas nas nossas ruas, nas nossas cidades, dentro do nosso condomínio, na nossa escola, na faculdade, na feira, no supermercado, quantas crianças estão morrendo, e não estão tendo essa foto, mas elas estão morrendo. Nós precisamos fazer alguma coisa, queridos, senão não tem razão, não existe um sentido de nós continuarmos reunindo pessoas, reunindo grupos, fazendo conferência, fazendo culto de domingo, fazendo tantas coisas, se nós não chegarmos nessas pessoas em algum momento das nossas vidas. Então que você possa, primeiro de tudo, colocar teu coração: Senhor, quebra toda a dureza do meu coração, tira, Senhor, toda a frieza do meu coração. Queridos, eu sou o primeiro a me colocar de joelho aqui, declarando: Senhor, quebra. Será que realmente o meu coração é um coração igual ao de Jesus? Então eu queria desafiar você, nós levantarmos um clamor, que você pudesse se reunir com 3, 4 pessoas, e nós orarmos, um clamor, não, é um clamor mesmo, orar pelas crianças da sua rua, orar pelas crianças lá do outro lado do mundo, sim, mas orar pelas crianças que tem aqui nas nossas igrejas, para os nossos filhos. Queridos, nós precisamos orar. Vamos fazer esses grupos, faça isso, querido, rapidamente, e começa a orar, começa realmente a chamar à existência aquilo que não existe, deixa o Espírito Santo fluir. Aí você vai sentir, eu vou tentar diminuir, você vai...
Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso aqui, Jesus. Sabemos que o Senhor tem nos levantado para sermos, Senhor Jesus, essa boca profética, essa voz profética. O Senhor quer despertar a Tua igreja para sacudir, Senhor, as nações, a começar por Barueri, a começar por São Paulo, pelo Brasil. Senhor, nós precisamos chegar antes, precisamos chegar primeiro, precisamos, Senhor Jesus, colocar a nossa vida, nosso coração, Senhor, todos os dias, Senhor, intercedendo, orando. Sabemos, Senhor, que não vamos ter acesso a muitas crianças fisicamente, mas a nossa oração pode mudar as circunstâncias, pode mudar o clima, pode mudar o cenário. Senhor, nós pedimos, agora nós nos levantamos aqui como homens e mulheres de Deus, Senhor, para clamar, Senhor, nós queremos ver, Senhor, essas crianças sendo alcançadas, Senhor, nós queremos ver, Senhor Jesus, a história dos adolescentes e jovens, Senhor, do nosso país mudando. Senhor, nós clamamos, Senhor, nos dá, Senhor Jesus, vigor, nos dá, Senhor Jesus, força, Senhor, nos dá vitalidade para que nós possamos transferir, em nome de Jesus, Pai, Senhor Jesus, esse amor, tudo aquilo que nós temos recebido de graça, que nós possamos transferir de graça, Pai. Senhor, eu abençoo, Senhor, cada um dos teus filhos que estão aqui nessa tarde, e eu declaro, Senhor, que esse tempo, que nesses dias, Senhor, eles experimentarão, Senhor, Pai, um novo nível, Pai, de amor, um novo nível de paixão, Senhor Jesus, ali, Senhor Jesus, de entrega, Senhor, para alcançar, Pai, os perdidos, começando pelas crianças. Nós precisamos, Pai, nos despertas nesses dias, Senhor, nos abre, nos alerta, abre os nossos olhos, Senhor, nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a cuidar desse rebanho tão precioso, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir, queridos, bem forte, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, como eu disse, eu não tenho aqui um sermão, não tenho uma pregação, mas eu tenho o meu coração, e é ele que eu quero compartilhar com vocês, queridos. Eu quero tentar transmitir um pouquinho daquilo que eu tenho recebido nesses dias em relação às crianças, em relação a essa turminha tão preciosa, esse rebanho, essas ovelhas tão preciosas. E é muito simples falar das crianças como preciosas, é muito simples falar das crianças como ovelhas, isso tudo é muito gostoso, mas na prática, queridos, é que nós precisamos demonstrar esse amor. Nós temos que pensar que cada um de nós aqui fomos crianças um dia, ou alguém aqui não foi. Tem alguns que ainda continuam sendo, eu sei que não estão aqui, mas eu sei que tem alguns ainda que querem tomar umas mamadeironas e tal, mas ainda assim nós temos que ajudá-los, se são, vamos ajudá-los a crescer, amém? Mas eu quero aqui, queridos, começar lendo um texto, uma passagem que é muito reveladora. E como eu tenho dito já muitas vezes, a palavra de Deus não pode ser apenas lida, não pode ser apenas ouvida, de uma forma simples, de uma forma natural, ela precisa ser revelada. O segredo da palavra de Deus é ser revelada, no meu e no seu coração. E eu costumo brincar que uma das formas de você aprender a Bíblia, uma das formas de você compreender a palavra de Deus, é você entrando dentro dela. É meio que como se você pulasse dentro da história e fizesse parte dessa história. Então, todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu fico visualizando, eu fico pensando, por exemplo, quando de repente fala lá na Bíblia que
Pedro estava andando sobre as águas. Eu fico pensando naquele momento, eu fico imaginando como seria no mar, como que seria o barco, e eu fico pensando Jesus andando sobre as águas, e tudo escuro, e aquele cenário. Então eu fico ilustrando isso na minha cabeça. Isso facilita nós de compreendermos a palavra de Deus. E aqui, nesse texto que nós vamos ler, você vai entender facilmente, porque é um texto muito, muito simples na escrita, mas muito profundo, muito profundo. E eu quero compartilhar o meu coração em cima desse texto aqui com vocês. É Lucas 18, verso 15. Ontem o Du, ele me perguntou qual seria o tema para a ministração. Eu falei, como está no meu coração, eu não pensei num tema, mas ok, vamos lá, qual é o tema? Como você deseja encontrar este tesouro? É uma pergunta. De que tesouro nós estamos falando? Das crianças. Nós estamos falando das crianças e fazendo essa pergunta, como você deseja encontrar este tesouro? Essa é a pergunta que nós vamos ter, pelo menos tentar buscar uma resposta nessa tarde. Então a Bíblia diz assim, em Lucas 18, 15, um texto muito conhecido, você com certeza já leu, já ouviu, enfim. Mas eu sei que Deus vai falar algo conosco aqui. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Eu estou lendo na NVI, tá? Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Queridos, esse texto, eu confesso que eu já ouvi, eu confesso que eu já li, eu confesso que já tive a oportunidade de ministrar em cima dele, mas esses dias ele tem assim saltado aos meus olhos de uma forma tão extraordinária. E aqui nós vamos extrair muitas verdades em relação às crianças. Quando se fala de criança, querido, o que você pensa? Eu queria que nós, como nós estamos aqui numa conferência, numa palestra, sei lá, alguma coisa nesse nível, e eu gostaria que nós participássemos aqui, fizéssemos uma participação, vocês pudessem falar. Quando se fala de criança, o que você pensa? No Gabriel? O que você pensa? O que você pensa aí, as crianças, para você? Quando fala criança, você ficou, criança e tal. Amém. E você, pastora? Em bagunça, criança, bagunça. Quem mais? Pastor Guilherme. Fala aí, Gui. Quando se fala de criança, energia, legal. Pastora Rebeca. Presente, ok. E você? Crianças? Bagunça também. Quem mais, gente? Pode me ajudar aí? Comida. É o que você mais gosta, não é? Eu sei disso. Muito trabalho, alegria. Dependência. Quem mais? Oi? Inocência. Futuro da igreja. Quem mais? Desculpa, não entendi. Anjinhos. Quem mais? Espontaneidade. Quem mais, gente? E aí, vamos lá. Oi? Alegria. Quantos têm crianças em casa ainda? Crianças. Não estou falando aqueles que já estão com 18 e ainda são crianças. Brincadeira, gente. Quem tem criança ainda? Ok. Brincadeira. Queridos, nós podemos dar aqui muitos adjetivos para o termo criança, para o nome criança, para uma criança. Mas a verdade é que
A Bíblia, por mais que nós tentamos definir o que é uma criança, a Bíblia tem uma definição para criança. E nós precisamos entender o que Jesus quis dizer nessa passagem. Nós precisamos entender o que Jesus quis mostrar para os discípulos nessa passagem. É óbvio que você pode pegar a palavra de Deus e ouvir ela e entender da forma que você, de repente o Espírito Santo te revela. A palavra de Deus é viva e eficaz, nós sabemos disso. Mas eu fico imaginando, queridos, aqui quando o povo estava ali naquela situação, trazendo as crianças, eu fico pensando, nós temos visto na televisão as pessoas saindo de uma cidade para outra, e aquelas crianças sendo carregadas, outras sendo arrastadas ali pela mão, e numa situação de conflito, de guerra, com medo. Mas eu fico pensando que essa aqui não era esse cenário não era um cenário de, talvez, não era um cenário de desespero, mas era um cenário de expectativa. É mais ou menos como você fala, olha, vamos lá em tal lugar, porque vão entregar balas, vão dar doces, vão dar chicletes, vão dar balões, vão dar muitas coisas, e as crianças, elas vão para lá, elas vão. E eu fico pensando, quando as pessoas estavam ali trazendo as crianças, e pegava na mão, e pegando um, a mãe pegando o outro, aí passava no meio da rua, via mais crianças, e pegava na mão dessas crianças, e iam levando, e encontrava, vem você também, vem, Jesus está aqui, Jesus realmente Ele vai abençoar, vai colocar as mãos, Jesus vai entregar um presente, e aquela expectativa. E essas crianças, eu fico olhando para esse texto, elas tinham uma expectativa, elas esperavam, queridos, uma resposta, elas esperavam ali, a Bíblia fala que, para que Jesus tocasse nelas. Então imagina que de repente, a criança, você ia falar assim, vamos lá que Jesus vai tocar em você, Jesus vai tocar em você. Você já prometeu alguma coisa para alguma criança? Quantos já fizeram isso, queridos? Não é brincadeira, eles não esquecem. Eles ficam contando os dias, eles ficam falando, olha, já está chegando, você até esquece da promessa, mas eu vou dizer uma coisa para você, não prometa nada para uma criança, nada. Esses dias nós estávamos com a Luciana, eu e a Luciana, nós estávamos saindo, nós encontramos a sobrinha da Lu, e a Lu falou assim, olha, ela falou, tem bala, tia? Aí a Lu falou, não, eu não tenho, mas a tia vai trazer para você, vai trazer. E aí nós fomos fazer todas as nossas atividades, fizemos algumas coisas, a Luciana falou, preciso comprar bala. Eu falei, então ok, vamos passar na doceria, comprar um pacote de bala. Quando nós chegamos, a menina estava esperando exatamente, eu não sei se ela ficou ali o tempo todo, mas parecia incrível, ela estava exatamente no mesmo lugar. Tia, cadê a bala? Já pensou se não tivesse levado? A criança, ela é diferente, ela é inocente, ela é alegre, ela tem expectativa, ela cria um cenário que muitas vezes o homem mais adulto não cria. A criança, ela já cria, ela já fica pensando, você fala, olha, no final do ano eu vou te dar um presente, ela sai contando para todo mundo. Criança é tão inocente. Teve uma ocasião que foi tão engraçado. O Caio, ele tinha, eu não lembro exatamente quantos anos, ele era bem novinho. Ele é novinho ainda, eu acho, sempre vou achar. e ele falou assim, aí iam fazer uma festa surpresa para o meu aniversário. Iam fazer uma festa surpresa para o meu aniversário. E ali a Luciana organizando tudo à tarde, o bolo, as coisas. E eu cheguei do trabalho. Aí eu abracei ele falou, pai, eu preciso te contar uma coisa. Só que bem baixinho, ele falou, bem baixinho, pai, eu preciso te contar uma coisa. E eu falei, mas o que será que você vai me contar? Olha, a mamãe está preparando uma festa para você, mas você não fala nada para ela. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, não, tá bom, então combinado, eu e você, ninguém sabe, tá? Só eu e você. Inocência.
Inocência, criança é assim. Criança é assim. Agora, queridos, nós como pastores e líderes e homens e mulheres de Deus, nós precisamos decidir uma coisa. Eu não conheço uma igreja que não tem criança. Você conhece, Miriam? Às vezes tem uns adultos que, né? Mas eu não conheço, queridos. Toda igreja tem muita criança. Nós precisamos decidir. Se você quer ser pastor, você tem que decidir. Você precisa, querido, começar a olhar diferente para as crianças. Você precisa começar a entender as crianças. Você precisa começar a compreender as crianças, que nem o pastor Paulo falou, foi a pastora Rebeca. Que é impossível uma criança ficar num culto como o nosso 2 horas. Não tem como. Aí a criança começa de repente a pular e tal, não sei o quê. Aí vai falar assim, a culpa é da criança. Não, a culpa é do pai, da mãe, porque a mãe tem que ter projetado o desenho ali e tal, porque a criança não vai aguentar mesmo. Só que essa incumbência não é da criança. Nós queremos que a criança entenda, ó, este ambiente é para você ficar em silêncio, ouvindo o pastor, depois nós vamos perguntar se você entendeu tudo. Não é? Não tem jeito. A decisão, queridos, que nós precisamos tomar é de entender as crianças. Ou nós decidimos entender as crianças, ou talvez não tem como conduzir igreja se não entender isso. Não tem como. Agora eu fico pensando naquela situação, ali, as crianças vindo, todas com expectativa de receber um toque de Jesus, mas de repente, elas ouvem uma voz. Para, onde vocês vão, para. Você já teve a experiência de repente, dar um sinal assim de repreensão para uma criança? Você já teve? Eu já tive. Elas ficam assustada, ficam com medo, ficam em desafio, as crianças ficam... Eu fico pensando essa quantidade de crianças com as mães puxando as crianças para serem tocadas por Jesus, e a expectativa dentro do coração, e o sorriso, e a alegria, vou encontrar Jesus, e de repente, para, porque é exatamente isso que a Bíblia diz. Aqui a Bíblia diz que os discípulos, olha o que eles fizeram, ao verem isso, os discípulos repreendiam. Queridos, nós precisamos avaliar as nossas atitudes. Será que hoje nós estamos facilitando para que as crianças façam parte da nossa vida, das nossas células, das nossas igrejas, ou nós estamos repreendendo as crianças? Veja, queridos, isso é muito importante, vocês são maduros para entender. Eu não estou dizendo educação de pai, eu não estou dizendo, nós ouvimos aqui as ministrações, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que nós precisamos entender, como líderes e pastores da igreja, de crianças ou não, se nós estamos facilitando ou estamos repreendendo as crianças, talvez até com a nossa atitude, com o nosso coração. Eu pergunto para você, querido, você tem hábito de brincar com as crianças? Há prazer? Eu não vou dizer que você nasceu para colocar aqui num negócio no nariz e tal, aquela bola vermelha e ficar lá fazendo palhaçada para que... Não é isso, eu também não nasci para isso. Ninguém nasceu, nós não nascemos. Talvez você não nasceu com chamado de ficar no departamento infantil. Amém. Mas uma coisa é certa, queridos, nós precisamos aprender a receber as crianças, receber as crianças. Você, talvez, eu não estou dizendo que há momentos que a gente não tem como se comunicar com as crianças, nós não temos como falar com ela porque está na correria, mas a questão é, há uma disposição no meu coração, no seu coração, nos nossos corações, para realmente receber as crianças. Isso muda tudo,
Porque muitas vezes nós estamos dentro das nossas salas, dando aula para as crianças, ministrando com as crianças, ou mesmo na igreja, e a criança, às vezes, ela é realmente a criança. Então há momentos que ela está brincando ali. Eu lembro em casa, os brinquedos lá, tinha momentos de brincar e tinha momentos de recolher os brinquedos. Então nós precisamos aprender a receber, a aprovar as crianças, porque se nós não fizermos isso, queridos, nós realmente estamos correndo um sério risco. O meu ministério, o seu ministério, nós precisamos pensar que no reino de Deus não tem como, não existe, tanto que aqui Jesus, ele inclui e compara, nós vamos falar sobre isso aqui também, mas ele compara o reino de Deus com as crianças. Quer dizer, as crianças são referência para o reino de Deus, e não o adulto. Agora, queridos, em que momentos nós notamos uma criança? Porque como líder, como pastor de uma igreja, independente do tamanho, ou mesmo como líder de célula, ou mesmo como membro, ou mesmo como irmão, porque eu sei que você ama o reino de Deus, eu sei que você ama as pessoas, eu sei que você evangeliza e tal, e nós evangelizamos mesmo, nós falamos de Jesus para as pessoas, porque nós queremos que elas conheçam a Jesus. Mas a pergunta é, será que as crianças, elas não precisam ser evangelizadas também? Será que não? Ah não, pastor, quando elas crescerem, agora elas não entendem nada, mas elas entendem muito. Então o nosso desafio hoje, queridos, é realmente sair daqui dessa tarde, entendendo o nosso chamado para receber as crianças. Às vezes o nosso olhar repreende as crianças. Se você é o tipo de líder, de repente que as crianças querem ficar muito distante de você, eu acho que esse é um bom termômetro. É um bom termômetro para medir a sua paixão. É importante, queridos, porque são ovelhas, eu vejo, por exemplo, comigo mesmo, as pessoas querem estar perto de mim. Assim, não que eu tenha nada, mas Deus, né? Então as pessoas querem, pastora Rebeca quer, mas a questão é, e as crianças? Ah não, eu não quero nem chegar perto do pastor, porque ele é muito bravo, tem careca, e assusta. Então isso é um sinal. Então, queridos, esse é um desafio que eu e você, nós precisamos desenvolver. Porque hoje a nossa igreja, como foi falado aqui, ela conta as crianças como ovelhas. Então nós não podemos só ter um relatório lá, quantas crianças tem? 2.000, mas você abraçou uma criança um dia, você beijou uma criança um dia, você pegou no colo, queridos, isso é tão precioso. E o que eu estou falando aqui não é algo que eu não vivo, é algo que eu procuro viver, eu procuro estar junto, eu procuro brincar, eu procuro abraçar. É óbvio que há momentos para isso, mas esse é o meu e o seu desafio. Em qual momento nós notamos as crianças na igreja? Ah, no momento do culto, pastor, porque elas gritam, elas fazem barulho, elas choram, elas fazem bagunça. Nesse momento todo mundo nota as crianças. E, queridos, nós precisamos rever os nossos conceitos, porque nós precisamos notar as crianças de uma forma diferente. Nós precisamos pensar nas crianças. Não, em que momento nós vamos pensar nas crianças? Vamos pensar nas crianças, vai ter a conferência, precisa colocar as crianças em algum lugar. Não é esse, às vezes, não é essa a conversa? Vamos ter que arrumar um canto para colocar as crianças. Queridos, nós temos vivido isso, nós temos entendido. Há muitos anos, eu entendi o valor do departamento infantil, eu entendi o valor das crianças. Lógico, eu sou pai, então acho que todo pai tem muito mais facilidade de entender o valor de uma criança e compreender a criança. Teve um dia que veio um amigo meu comer uma pizza comigo, só que esse amigo não era da igreja e tal, e ele não tinha filho. E o Henrique, bem novinho, passou mal e vomitou na mesa.
Só entende isso quem é pai. Eles olharam assim e tal, nem caiu na pizza deles, né? Então, só uns pinguinhos e tal. Mas eles não comeram mais a pizza, eu respeito. Mas queridos, quantas situações eu já passei com os meninos lá e tal, e olha, vamos comer a pizza, vamos comer, limpa aqui, limpa ali, tira. Brincadeira. Só entende quem é pai, não é verdade? Só isso, aí eles não entenderam, hoje eles são pais, eles entendem. Então nós precisamos começar a notar as crianças. Ah, você notou a criança? Notei, ela está pendurada lá no corrimão do corredor, da escada. Está no teto, tá, vai cair, gente, chama o corpo de bombeiro, está terrível, está bagunçando a igreja. Não vamos notar as crianças só nessas horas. Querido, eu queria desafiar você um dia, a não, só não passar naquele corredor, mas um dia você entrar numa sala, abrir uma sala, parar ali. Eu faço isso, queridos, é uma coisa que eu faço com muita naturalidade, eu paro, eu olho, eu fico pensando, queridos, é tão gostoso. Nós precisamos realmente avaliar, queridos, se nós estamos repreendendo as crianças, ou se nós estamos fazendo como Jesus fazia. Aqui a Bíblia diz assim, mas Jesus chamou as crianças, e disse, deixem vir a mim. O que significa isso, queridos? Nós temos que ser facilitadores da igreja. Eu imagino que Jesus, ele usou essa situação toda para divertir os discípulos. E eu creio, queridos, que essa conversa com os discípulos não foi como assim a Bíblia está colocando, não. Eu creio que Lucas aqui, ele escreveu, mas ele não, eu nem sei se Lucas não estava envolvido nessa situação toda. Então ele pensou duas vezes o que ele escrevia aqui, ó, nós fomos repreender as crianças lá, e eu sei que, porque Jesus, ele amava, mas ele também corrigia, ele ensinava. Então eu imagino que Lucas, ele deve, se ele estivesse no meio aqui, ele na hora de escrever, deixa eu escrever essa história e tal, não sei o quê, mas ele deve ter pensado, foi uma dura, tem versões que falam diferente ali. Então eu imagino, queridos, que Jesus, ele chamou os discípulos ali, conversou sério com os discípulos, ei gente, o que vocês estão fazendo? Para, vocês estão malucos, vocês andam comigo, vocês caminham comigo, vocês vivem comigo, e vocês estão repreendendo as crianças, está errado. Queridos, esse é o meu coração. Eu gostaria de transferir aqui para as nossas ovelhas aqui, mas também para vocês. Queridos, sabe como que eu quero as crianças aqui? Sorrindo. O meu desejo é esse, o coração do pastor é que as crianças realmente, que essa igreja esteja lotada de crianças. Não, mas vai dar muito trabalho. Queridos, vai dar trabalho, vai ter que cuidar, a gente vai ter que educar, vamos ter tudo isso, mas e aí? Se nós não fizermos nada, queridos, não vai chegar um tempo que essas crianças vão encontrar algo melhor para fazer. Vão encontrar uma atividade melhor para fazer. E eu imagino que Jesus pegou ali, Pedro, Tiago, essa turma toda, ei, qual o conceito que vocês têm de ovelhas? Qual o conceito que você tem de ovelha, Pedro? Ovelha, em que sentido, pastor? Jesus, de pessoas. Qual o conceito? São vidas, são pessoas, mas e as crianças? São o quê? É um agregado? Não são ovelhas? Eu imagino, queridos, que essa conversa com Jesus durou algumas horas, porque realmente é exatamente esse coração que nós temos, e temos que ter. Uma vez, eu tive uma experiência muito interessante aqui na igreja. Eu vi ali uns 3, 4 irmãos, assim, tudo meio espertos, irmãos, tudo espertos, atentos, e eu fiquei olhando para eles, pensando, o que esses irmãos estão fazendo aqui? Aí eu fui perguntar, eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Não, é que agora, o malote de dinheiro que saiu lá do
do salão vai passar pelo corredor, vai desfilar no corredor. Eu falei, legal, então vocês vão fazer escolta para uma loja de dinheiro. Para guardar e tal, não sei o quê. Amém, arrecadação. Aquilo que nós fazemos aqui tem que ir para um lugar. Então eles estavam todos preparados para proteger o dinheiro. E tem uma porta no departamento infantil. E não tinha nenhum líder lá. Não tinha nenhum tio lá no departamento infantil. Não tinha ninguém naquela porta. Aí eu fiquei pensando, qual o conceito que esses irmãos têm de valor? Porque ao ponto de valorizar mais uma lote de dinheiro do que as crianças, algo está errado. E aquilo ardeu no meu coração, mas eu não perdi a oportunidade. Aí eu pensei nessa passagem de Jesus, essa conversa com Jesus. Eu fui para a minha reunião com os pastores e eu conversei com eles. Falei, gente, olha, vocês são preciosos. Realmente estão preocupados com um patrimônio muito importante da igreja, que é o recurso dos irmãos, a oferta, o dízimo. Isso tudo é muito importante. Mas nós estamos talvez só errando num ponto. Não tinha ninguém cuidando do departamento infantil, da entrada das crianças. Então isso é muito sério, porque na verdade, quando nós chegamos na conclusão que nós valorizamos mais o dinheiro do que as crianças, é muito sério. Então aquilo me doeu no meu coração. Eu conversei com os pastores, eu tenho certeza que os pastores, ali talvez, eu creio que Jesus também passou por isso, talvez ele chamou Tiago, João, até Lucas para falar isso, mas talvez tinha a equipe do Lucas lá, a equipe do João, e talvez não foi nem o Lucas que repreendeu, talvez possa ter sido a equipe deles, mas Jesus conversou com eles, eu creio. Aí eu conversei. Então nós precisamos sempre avaliar o conceito que nós damos para o departamento infantil. Nós temos que pensar nisso, queridos. Nós temos que realmente facilitar o caminho das crianças. E aqui tem duas palavras aqui que realmente me deixam assim, bastante, assim que me leva a pensar. Uma está dizendo assim, pertence. Fala assim, olha, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha que coisa isso, queridos, é tão tremendo, porque Jesus fala que o reino de Deus é semelhante às crianças. Parece que Jesus está valorizando demais as crianças aqui. Será que Jesus não exagerou? Por que será que Jesus pensou assim, de colocar nessa proporção? O reino de Deus é semelhante às crianças. Por que será, queridos? Tem uma razão. Nós precisamos entender isso. E a razão é que Jesus valorizava cada uma das crianças. Jesus amava as crianças. Jesus, ele queria estar com as crianças. As crianças faziam parte de tudo isso. E aqui, pertencer. O que significa pertencer, queridos? Fazer parte. A pergunta é, será que quando as crianças saem das nossas casas, elas realmente se sentem parte da igreja? A pergunta é, será que os nossos filhos se sentem parte da igreja? Porque nós costumamos dizer assim, eu acredito que você já tenha falado isso, mas imagina que você falou assim, já algumas vezes, vamos para a nossa igreja. Quantos já falou isso? Eu já falei várias vezes, vamos para a nossa igreja. Será que seu filho fala a mesma coisa? Vamos para a nossa igreja. Eu lembro uma vez que foi tão tremendo. O Caio, eu não lembro exatamente quantos anos, acho que ele tinha uns 13 anos, mais ou menos isso. E ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, olha pai, eu nunca vou em outra igreja. Novinho, eu falei, mas como assim você nunca vai em outra igreja? Não, porque na verdade eu gosto demais da nossa igreja. Eu amo a nossa igreja, é uma igreja boa.
Então eu sei que ali a linguagem era de um adolescente, talvez ele não estava nem entendendo a profundidade do que ele estava declarando, mas ele estava mandando uma mensagem. Queridos, nós precisamos, as crianças precisam amar. Eu vou ser muito franco com vocês. Eu queria ajoelhar aqui e dizer o quanto eu fico em crise quando eu vejo uma criança no salão. Por quê? Porque não é possível, crianças, eu lembro os meus filhos, o Henrique e o Caio, quando falava de ir para a igreja, eles vinham desesperados. A igreja não era aqui, e já iam para o departamento infantil, descia do carro e já, não, calma, vamos lá, tem que pegar a fichinha e tal. Uma criança que vem para a igreja, e elas não querem estar na igrejinha, na igreja que elas deveriam estar, queridos, nós precisamos realmente ver se nós não estamos sutilmente repreendendo as crianças. Imagina que está chegando a criança lá, e aí a criança chega, e eu estou lá pegando, vem, entrou, puxa a criança para cá, e põe lá na sala. Uma vez muitos anos atrás, talvez vocês tenham passado por isso, eu estava na escola, eu lembro na 3ª série, e tinha, às vezes as professoras faltavam, e quando faltava distribuía nas salas as crianças, e eu estava ali na fila para ser distribuído. Tinha uma professora, dona Cecília, ela infelizmente morreu, morreu, a dona Cecília, já vem essas pestinhas para ficar comigo, quem que vai ser a pestinha que vai ficar comigo? Ia dando tapa assim na cabeça, pá, vai entrando. Quando eu vi aquilo lá, eu ia para o fim da fila. Eu não queria entrar na sala da dona Cecília, era uma senhora forte, meu Deus, os tapas dela, e naquela época lá era normal fazer isso, não acontecia nada. Hoje é diferente, mas, queridos, eu sei que isso não acontece nas nossas igrejas, em igreja nenhuma, em nome de Jesus, né, Aias? Mas queridos, às vezes não é o físico, é a alegria de receber, a fisionomia, o sorriso. Se você sorrir para a criança, meu amigo, ela se derrete, ela vem nos seus braços. Aí de repente, a criança não quer ficar. Eu sei que às vezes é uma adaptação, a mãe pode ficar com a criança, a Lu fez isso, a Pri já fez, a Miriam já fez. Porém, nós precisamos avaliar, quem será que é o tio que está lá? Talvez nós tivéssemos que ter um relatório aqui na igreja, avaliando, tio Guilherme, na sala, nenhuma criança quis ficar, brincadeira Guilherme, aí ou então dá uma pesquisa para as crianças, tio Guilherme, não, pelo amor de Deus, não, esse não, é uma coisa para a gente pensar, queridos, é uma coisa para a gente realmente avaliar. E caminhando aqui para o final, eu quero concluir, queridos, dizendo o seguinte, que nós precisamos pensar em tudo isso. Criança, como foi falado aqui, ela é inocente, é alegre, faz bagunça, pula no teto, faz tantas coisas. Mas aqui a Bíblia fala, no finalzinho, algo tão interessante. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então o segredo é, queridos, entender como que as crianças enxergam o reino de Deus. Talvez, Júnior, nós tínhamos que pensar assim, cara, eu quero pertencer ao reino de Deus. Então, o segredo é colocar todas as crianças aqui e falar, olha, como é que eu faço para pertencer ao reino de Deus? Como é que eu posso fazer? Mas uma criança não tem condições. Ela não pode nunca avaliar. Como que eu vou falar para uma criança, perguntar como que eu faço para fazer parte do reino? A Bíblia está dizendo, queridos, está falando muito claro, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não é? E aqui no sentido, pode ter o sentido de como a criança, de ter a inocência, um adulto pensando como criança, mas também pode ter o sentido, que é esse que eu quero levar você a pensar, é como uma criança recebe o reino de Deus.
Isso que eu quero deixar para você aqui. E a Bíblia fala, nunca entrará nele. Aí, uma criança, ela é inocente, ela dá risada, brinca, faz tudo isso. Mas uma criança, ela vem para a igreja, ela vai para uma célula, ela vai para um evento, ela está num lugar, eu tenho certeza, queridos, com uma disposição muito grande, de ser amado, de ser ministrado, de receber uma palavra, de receber um abraço, de estar ali, alegria. A criança tem alegria. Nossa, vai ter dança, alegria, vai agora sentar, elas se alegram. Então nós precisamos realmente, queridos, mudar ter um estilo de vida que realmente facilite o reino de Deus, que nós possamos encontrar esse tesouro e possamos facilitar para essas crianças realmente virem, para elas serem, para amarem, para estar na igreja, para estar na célula, para realmente se reunir. E um dia essas crianças vão crescer, um dia elas vão crescer. Mas eu tenho certeza, queridos, se nós realmente inserirmos no coração das crianças esse chamado, esse legado, transferimos essa paixão, mas de coração, eu tenho certeza que as crianças, elas vão crescer, querendo permanecer nos caminhos do Senhor. E um dia, elas vão lembrar, olha, sabe pessoa, fulano de tal, impactou a minha vida, pessoa tal, abençoou a minha vida. Nós temos muitos casos aqui de crianças que participaram da igreja quando crianças, mas o caso que é uma referência para nós é o Vitor Bravos. Ele realmente é referência, um menino que veio para a igreja sozinho, né, Miriam? Praticamente foi EBF, mas ele foi amado. 8 anos, ele foi amado. Ninguém repreendeu, ninguém ali obstruiu o caminho dele. Queridos, nós precisamos pensar, se nós, talvez um dia, sem querer, porque às vezes a criança vem, uma palavra que você der para essa criança, muda a vida dela. E olha como nós somos referenciais. Você não sabe o quanto você é referencial para uma criança, mas você é. Ontem veio uma mãe me falar assim, olha pastor, eu estava querendo colocar uma roupa no meu filho, ontem ainda, e ele não queria. Só que quando ele chegou aqui, ele ficou tão feliz, porque a roupa dele é igual à sua. Aí eu falei, olha que coisa, ele foi falar, mãe, a minha roupa que eu coloquei é igual do pastor. Olha que coisa, como uma criança, tinha 7 anos, nem 7, acho que tinha uns 6 anos, a criança estava do lado. Nós somos referências para as crianças, um sorriso, uma palavra, um oi, um abraço. Queridos, faça isso na sua igreja, experimenta um dia você ir no departamento infantil, dá uma visitada, dá uma passeada, faça programações para as crianças. Nós estamos programando agora, né, Miriam, dia 11 de outubro, nós vamos fazer aqui, o culto vai ser muito especial. Nós vamos aproveitar essa história de Dia das Crianças. Para mim, Dia das Crianças todo dia, porque elas estão sempre ativas. E nós vamos fazer um culto muito especial. As crianças vão vir para o salão, vão estar do lado do papai. E eu tenho certeza, queridos, que vai ser um tempo precioso, em nome de Jesus. Amém? E a pergunta que eu fiz no começo da ministração é: como nós queremos encontrar esse tesouro? Agora eu queria que você pensasse, você quer encontrar sim? Talvez uma criança que não teve tantas oportunidades, que não teve ali tantas chances na vida, mas existem crianças na nossa rua, no nosso bairro, na nossa igreja,
que eu e você, queridos, podemos fazer a diferença na vida dessas crianças. Você pode fazer a diferença, você pode realmente demonstrar, abraçar, amar, declarar uma palavra, abençoar, orar. Isso é tão nobre. A pergunta é, nós queremos encontrar assim ou nós queremos encontrar dessa outra forma? Por favor, coloca outra foto. Assim. Queridos, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos realmente fazer alguma coisa nesses dias. Eu queria pedir para você ficar em pé, nós vamos orar. E eu queria que você realmente refletisse um pouquinho em tudo isso que você ouviu, que nós temos ouvido esse final de semana. Deus tem abençoado tantas nossas vidas nesses dias, nós recebemos tantas palavras, que nós possamos realmente, queridos, pegar todas elas e produzir algo com essas palavras, transformar essa palavra em vida, em realidade, no dia a dia. Então fecha os teus olhos, eu queria que você pudesse orar agora, pudesse realmente deixar fluir esse clamor do teu coração. Fala: Senhor, eu quero. Pronto. Está nascendo em minha nação. Eu sou um fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Eu faço parte de um novo tempo. Está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois geração que unge Davi. A geração que depois Saul. Geração que unge Davi em tempo de Oh Senhor, nós queremos realmente, Senhor, plantar uma semente hoje, Jesus. Queremos plantar uma semente no coração, Senhor, dessas crianças, Senhor. Uma semente que um dia, Senhor, nós vamos ver frutificando, nós vamos ver crescendo. Oh Senhor, nos dá, Senhor, um coração como o de Jesus. Um coração como o de Jesus, Senhor. Nós queremos realmente, Senhor, semear as nossas vidas, Senhor Jesus, na vida, Senhor Jesus, de crianças, Pai, que vão ser profetas um dia, crianças que vão fazer a diferença, crianças que vão ser missionárias, crianças que vão ser pastores, crianças que vão mudar a história
do Brasil, também do mundo. Senhor, nós precisamos fazer algo hoje. Senhor, nos dá condições, nos capacita, Senhor, nos realmente, Senhor, coloca no nosso coração fome, sede, paixão, Pai. Senhor, eu declaro, Pai, essa unção na vida de cada uma das pessoas que estão aqui nessa tarde. Senhor, eu abençoo cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, Pai, que eles possam realmente, Senhor, terem o mesmo coração de Jesus, Senhor, que nós possamos ter os braços abertos para receber as crianças, que nós possamos recebê-las, Senhor, com alegria, com sorriso, com amor, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo um tempo novo na vida de cada um dos teus filhos aqui, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus.